ainda. Você que quantos... Deus e com uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. A passagem que vamos meditar agora nesse momento se encontra em Gênesis 49, que nos diz assim: depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como água, não serás mais o excelente. Porventura subiste ao leito de teu pai, então contaminaste subindo a minha cama. Nós conhecemos a história de Rubem. Quando Jacó chama os seus 12 filhos para declarar a bênção sobre cada vida dele, cada um, né, sobre a vida de cada um, houve alguns detalhes. Vejam que lá pelo 34:22, quando aconteceu, que Rubem vai e sobe no leito do seu pai e deita com Bila, uma concubina de seu pai, ou seja, sua madrasta, por assim dizer, e contamina o leito do seu pai. Lá, nós vamos ver no versículo 22, né, do 34, que Israel soube. Apenas isso. Veja a surpresa de Rubem, né, quando Jacó, ou Israel, declara para ele. Ele se assustou. Ele achou que seu pai nem sabia. Mas ele se lembrou. E o Senhor também se lembrou. Consequências dos nossos erros. Não quero dizer para você que Deus não nos perdoa. Perdoa. Nos perdoa. Quando nos arrependemos e pedimos a Ele para que nos ajude. Mas as consequências dos atos, infelizmente, algumas vezes e quase todas, teremos que passar. Vejam que ele diz: Rubem és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, e mais excelente alteza. Ou seja, ele teria tudo. Mas o versículo 4 diz: inconstante como a água, ou seja, como ondas que vão sem rumo, não serás mais excelente. Não serás mais excelente. Perceberam aqui nesse primeiro filho dele? Comentando rapidamente, eu vou comentar até o seu quarto filho, Judá, que são 12, e aí no outro vídeo vamos comentar sobre os outros. Você pode ter muitas coisas, ser um grande homem e mulher de Deus, mas se você não vigiar, aquilo que é tão alto pode se tornar tão baixo, né? Porque, de acordo lá com Mateus, né, Mateus 19:30, diz: os últimos serão os derradeiros serão os últimos. De acordo com essa passagem, aquele que é alto, ou seja, aquele que tem uma boa visão da palavra de Deus, é bem usado no amor de Cristo, na palavra, uma boa desenvoltura, se ele não vigiar, isso torna ao contrário. Veja que Rubem perdeu isso quando se contamina, né? Ou seja, por não vigiar. Vejam, temos que vigiar em todos os momentos, amados. Eu sempre digo, já falei em alguns vídeos, você nunca terá passe livre para pecar. Porque quando pecar, infelizmente, terá consequências. Vejam Davi. Não pôde construir o templo. Perceberam? Davi não pôde. Por consequências, mas era segundo o coração de Deus. Não é verdade? Moisés feriu a rocha, não entrou na terra prometida, mas viu de longe. Consequências. Perceberam, amados, que nesse sentido, Deus irá te perdoar, né? Porque nos ama, mas haverá consequências. Aí fala de Simeão e Levi. Simeão e Levi todos conhecem, que quando eles vão para Siquém, né, a sua irmã Diná
ela é abusada, por assim dizer, deflorada pelo filho de Amor, né, que era rei. E Siquém, né, o filho dele, a forçou. E ele chega para Jacó com seu pai e quer restaurar. Ele quer restaurar o que ele fez, mas Jacó, né, fica calado. E seus filhos, Simeão e Levi, agem com ira. Já falamos sobre a ira num vídeo anterior, se não é bem canalizada. Agiram com muita braveza, uma ira dissimulada, fazendo com que, se formos parafrasear o texto, ali para o 34:25, os irmãos vão ver que quando foram circuncidados todos da cidade, todos foram circuncidados, e na sua dor, quando estavam ali, Siquém, né, Simeão e Levi mataram a todos com grande ira. Mataram o rei, seu filho, né, Siquém, Emor, todo homem da terra. Tanto é que diz aqui, Simeão e Levi são irmãos e suas espadas são instrumentos de violência. No seu decreto, no seu secreto conselho, não entre na minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. A ira desses dois, que fizeram ali, ainda fala, arrebataram bois, que eles não só mataram os homens, saquearam a cidade. Em algumas traduções diz que eles feriram os animais, cortando seus nervos, seus tendões, simplesmente por vandalismo, por assim dizer. Isso não agradou ao Senhor, não agradou a Jacó. Embora Jacó teve uma parcelinha, um pouco de erro, porque ele deveria ter repreendido mais eles, mas infelizmente, né, por essa atitude deles, repito, essa atitude deles, eles também tiveram maus frutos. Simeão, né, tornou-se uma tribo em média boa, mas num certo senso se notou que caiu bastante. Já Levi, né, Levi teve já uma porção melhor, mas Siquém, né, foi espalhada a sua descendência entre Judá, ou seja, foi a consequência de seus erros, por assim dizer. Vejam que são lembrados de sua ira, né, que eram instrumentos de violência, que não era boa. E para concluir, vamos para Judá. Judá, no versículo 8 diz assim: Judá, te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o teu pescoço, teus inimigos, os filhos de teu pai, a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subisses meu filho meu. Encurva-se, deita-te como um leão, e como um leão velho, quem despertará? O cetro não se arrebentará de Judá, né? Se arrebentará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Essa passagem de Judá é tão interessante, amados. Os irmãos conhecem a história de Judá, né? Alguns podem dizer, mas Judá? Quem conhece a história de Judá? Os irmãos sabem que, desde lá pelo capítulo 29 até aqui, é falado sobre ele. E vamos perceber, amados, que, como é falado sobre ele, em um certo ponto ele vendeu, né? Teve parte para vender José. Em outro ponto ele se afastou de seus irmãos, de sua família, vai a Adulão, casa com uma mulher cananeia. Dela ele tem filhos, né, por assim dizer, Ornã e Sela, né? E esses filhos, por assim dizer, não foram boas coisas, por assim dizer, entre aspas. Porque
casou-se, né, e morreu. Ornã casou-se e morreu. Aí Tamar, né, a mulher que casou com ele, fica viúva dos dois. Judá promete que Sela se casaria, mas era pequeno. Mas ele, né, ou seja, não cumpre essa promessa. Não cumpre. Os irmãos vão saber, se eu vou ler do 29 até aqui, que Judá, não cumprindo essa promessa, ela se disfarça e ele se deita com ela. Nesse engano que ela faz, nascem Pérez, né, e Zeres, né, ou seja, Pérez e Zera. Pérez e Zera geram. De Pérez gera Davi, e Davi vem Jesus, por isso vem Leão da tribo de Judá. Né, o texto diz assim. Interessante notarmos aqui, amados, que mesmo Judá com todos os seus erros, mesmo Judá, Deus o exaltou soberanamente. Deus o amou como nos ama. E Deus ama você, mesmo pelos seus erros. Pai querido, Pai amado, estamos aqui no monte mais uma vez, Senhor, o qual o Senhor preparou para te adorar e te exaltar, ó Senhor, o qual o Senhor tem nos usado na Tua palavra, Senhor. Continua fazendo essa grande e poderosa obra, Senhor, na natureza, Senhor. Em nome de Jesus, continua falando conosco, Senhor. Nós vemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus bondoso, que trabalha pelo bem de seus. Com um simples animalzinho que começou a subir na árvore, o Senhor tem protegido ou alimentado esse animalzinho ali, Senhor. Eu creio, Senhor, que nesse, como é chamado, isso nos dias de hoje, né? O Senhor tem sustentado o teu povo, Senhor. Estamos no natural aqui, Senhor, há animais em nossa volta, que já passaram o seu dia, com tantos erros, Senhor. Ó, o Senhor nos ama. Eu sei que o Senhor tem um propósito sobre cada vida, Senhor. Continua falando conosco. Em nome de Jesus, ó Senhor. Continua falando conosco. Nós precisamos, necessitamos, ó Senhor, de te ouvir, te adorar e te exaltar, ó Senhor, em todo momento. Para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, ó Senhor. Abençoa essa vida que está me assistindo. Abençoa esse lar, ó Deus. Para que o teu nome seja exaltado e engrandecido, ó Senhor. E que mesmo os nossos erros, como o Senhor trabalhou na vida de Judá, que foi, infelizmente, né, uma pessoa que teve muitos erros, mas de sua geração, nasce Jesus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém e amém, Jesus.